Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Já conseguimos perceber quantos ensinamentos estão contidos nesta obra. Se nos dedicarmos a estudá-la, aos poucos, como estamos fazendo aqui, descobriremos coisas importantíssimas para o nosso dia a dia. O filme Nosso Lar, tenho certeza que já fez muitas pessoas pensarem bastante, não é? Uma excelente produção, sugiro que todos assistam, porque poderá ver muito daquilo que está escrito no livro e visualizar alguma coisa que às vezes a nossa imaginação tem dificuldade de criar e de entender. Mas repetimos, por melhor que seja o filme, por melhor que seja a equipe, e esta foi uma excelente equipe de filmagem, de atores, produtores, diretores, você não consegue colocar num filme o conteúdo inteiro de uma obra. Por isso que procuramos essa possibilidade de falar das coisas minuciosamente. Vamos tratar agora do capítulo 19. No capítulo anterior tratamos da questão do amor como alimento para as almas. André Luiz vai à casa de Lísias, onde ele ficará hospedado, e aí está a família, Dona Laura, as irmãs de Lísias, conversando à mesa, explicando a questão do alimento. Nós mostramos como os diversos ministérios também usam a alimentação, cada um num nível mais sutil, mais despido da materialidade. Agora, André Luiz, no fim do capítulo 18, fica sabendo que a neta de Dona Laura estava na casa, havia chegado do umbral, havia desencarnado há pouco tempo. E este é o tema do capítulo que vamos começar. Capítulo 19. A jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. André Luiz está nos dando uma lição sobre a importância do equilíbrio durante a refeição. Durante a refeição não é lugar para discutir, não é lugar para problema. Tem que fazer uma oração antes das refeições. Refeição é o momento em que a gente alimenta o corpo, mas alimenta também a alma. Sendo assim, temos que ter muito cuidado com isso. E aqui o que a Dona Laura disse. Olha a sugestão dela, ela está dizendo que a netinha estava muito ansiosa, muito angustiada, ainda muito apegada à vida que ela tinha enquanto encarnada e isso estava dificultando muito a adaptação dela à vida no mundo espiritual, assim a Dona Laura evitava trazê-la para a mesa. Por quê? Para essas vibrações pesadas não irem para o alimento lá já é fluídico, olha a importância disso, olha que lição valiosa. Está aqui uma grande lição para todos nós. Nas refeições, é importante a família se reunir, fazer um esforço, o máximo que puder para poder almoçar, jantar ou pelo menos tomar um café da manhã, mas na mesa não é lugar para conversar sobre problema. Mesa de refeição não é lugar para discutir, mesa de refeição não dá para ficar resolvendo encrenca. Por quê? Porque aqueles fluidos pesados vão para o alimento e a gente acaba se alimentando com esses fluidos pesados. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura procurando subtraí-la a esforços sobre posse fatigantes.
Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Percebemos aqui que a sua neta poderia estar no hospital, mas a dona Laura, e nós sabemos aqui, que Ulisses é de uma família de enfermeiros, então dona Laura achou melhor trazê-la para o ambiente doméstico e ela mesma estava fazendo os trabalhos da enfermagem necessários à sua recuperação. Aqui temos outra lição maravilhosa, é importante compreendermos que existe uma interação profunda entre mente e corpo, de modo que a mente interfere no corpo e o corpo interfere na mente, e isso é uma via de mão dupla, um interfere no outro, um afeta o outro de uma maneira muito profunda. Uma mente agitada, ansiosa, estressada, pode provocar uma gastrite nervosa, uma síndrome do intestino irritado, uma alergia, pode dar uma queda imunológica. Então, a mente pode interferir de modo muito poderoso no corpo, mas o corpo também pode interferir na mente. Então, uma doença mesmo sendo orgânica, afeta a mente espiritual, a pessoa fica abatida, fica triste, fica desanimada, fica entregue, não é isso? E foi o caso da netinha da dona Laura. Como ela passou por um longo processo de tuberculose, isso a deixou mentalmente esgotada, assim é natural que ela tenha chegado ao mundo espiritual abatida, triste. Além disso, ela perdeu o noivo, ela se separou do noivo, além da desencarnação jovem, além da tuberculose longa, além da perda afetiva, sabemos o impacto emocional que é uma perda afetiva, não é mesmo? Assim ela está abatida, e é o que a dona Laura está observando aqui, que ela tem que fazer um esforço para não se entregar. Ficar abatido, ficar triste é uma coisa, se entregar é outra. A dona Laura está dizendo que ela está precisando de um pouquinho mais de otimismo e de coragem, ou seja, não podemos nos entregar para nenhum problema. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a afar-lhe violentamente. E colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Vejamos que interessante isso aqui, ela começou a manifestar sintomas da tuberculose, isso é puramente mental, não tem por que ela no mundo espiritual experimentar ainda a continuidade da doença que levou à desencarnação, isso só acontece quando o espírito está mentalmente apegado, e aqui ela está mentalmente apegada à vida física, ao corpo físico. Aí podemos estar perguntando, por que ela foi recolhida tão rápido do umbral e o André Luiz ficou tanto tempo por lá? Porque nós temos uma diferença muito grande aqui, a neta da dona Laura, está triste, está abatida, no caso do André Luiz, estava revoltado, teimoso, estava refratário e para complicar, ele chegou por suicídio indireto, não podemos esquecer disso, ele abreviou a sua vida, então no caso do André Luiz, ele infringiu a lei divina. A encarnação dele foi uma demonstração de alguém que infringe a lei divina, de alguém que vive de modo contrário à lei divina. No caso dessa jovem aqui, nós temos um outro caso, nós temos alguém que está resgatando um débito, alguém que está purificando débitos do passado, assim são situações diferentes. Para resumir, um estava produzindo débito, André Luiz estava gerando débito, a neta estava resgatando débito, e isso tem muita diferença. Então, essa é uma lição para nós que estamos encarnados. É muito melhor estarmos resgatando nossos débitos do que estarmos criando débitos novos. Existem muitos que estamos ainda plantando débitos a toneladas, não é? Estão semeando o vento, para depois colher a tempestade. No caso da netinha da dona Laura, ela já estava colhendo tempestade, já colhendo o resultado de sementeira passada, mas ela precisava agora se equilibrar emocionalmente. Se equilibrar emocionalmente, se preparar para a vida espiritual. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. E vejamos o que a dona Laura vai dizer. Tolinha, interessante essa expressão. Por que a dona Laura fala assim, Tolinha? Porque ela é um espírito feminino, experiente, dona Laura é vivida, madura, tem maturidade emocional. Quando temos maturidade emocional, conseguimos sair dessas situações de maneira mais rápida, mais efetiva. Quando não temos maturidade emocional, costumamos ficar agarrado, preso, muito tempo nessa situação. Assim chamou a atenção dela, dando um puxão de orelha, para reagir a essa situação.
Dona Laura diz aqui em outras palavras, que não somos preparados para a vida espiritual. E o que acontece? Chegamos no mundo espiritual igual a um bebê, igual a um recém-nascido, não temos autonomia nenhuma, se bobear, não conseguimos nem andar, temos que aprender a andar de novo, chegamos como um bebê despreparado. E como nos preparamos para o mundo espiritual? Durante o sono, toda vez que vamos dormir, é bom meditar, fazer uma oração, uma leitura edificante, se preparar, porque durante o sono, vamos exercitando a vida espiritual. Até mesmo o espírita não se prepara, tem muita gente aí que vai ao grupo espírita, assiste palestra, lê livro e não se prepara para a desencarnação. Assim precisamos nos preparar para a desencarnação. Então, espiritualidade é o preparo interior, não adianta ir para o centro espírita 7 vezes por semana, não adianta, isso não é garantia de que a pessoa vai ter espiritualidade. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente desposará outra. E deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Dona Laura aqui tem uma fala muito realista e dolorosa, dizendo para a neta que o noivo vai se casar com outra pessoa, ele não vai ficar solteiro, ele vai encontrar outra pessoa e que não é justo que ela alimente a expectativa de que ele venha para cá, de que ele vai desencarnar, porque não estava na hora dele desencarnar, não estava na programação dele desencarnar nesse momento. Ele ainda tinha uma programação a ser seguida, assim teria que eliminar essa expectativa de que o noivo ia desencarnar e vir para se encontrar com ela. Aqui podemos estar perguntando se existe fatalidade no momento da desencarnação. E a primeira coisa que nós espíritas temos que fazer, é riscar do nosso caderno a palavra fatalidade, ok? Deus é inteligência suprema, Deus é o amor infinito. Existe uma programação para o momento da desencarnação, essa programação pode ser alterada? Pode, o espírito pode conseguir uma moratória, ele pode estender o seu período da encarnação, pode ficar mais um tempo, não é mesmo? O próprio Chico Xavier dizia que obteve várias moratórias, vários adiamentos da sua desencarnação, e outra coisa, nós podemos apressar nossa desencarnação através do suicídio direto ou do indireto, com graves consequências para o nosso destino espiritual. Assim sendo, não existe fatalidade, nós somos seres dotados de livre-arbítrio, e Deus é o soberano Senhor. Agora é importante dizer uma coisa, temos que ler, e é importante ler isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que Kardec escreve lá? Causas anteriores e causas atuais das aflições, pois nem tudo que está acontecendo conosco é causa anterior, nem tudo, muita coisa que está acontecendo com a gente agora é causa atual, significa imprevidência, invigilância, falta de planejamento, falta de vida. Assim, não podemos achar que tudo o que acontece conosco é de vidas passadas. Não. Sendo assim, a maneira como tratamos nosso corpo, a nossa alimentação, nossa rotina de vida, nossa rotina mental, nossa rotina emocional, tudo isso impacta agora a sua vida atual, correto? As causas anteriores são aquilo que acontece na nossa vida e que não tem nada a ver com o que nós fizemos. Ou seja, às vezes fazemos tudo certo e acontece algo e aí estamos diante de uma causa anterior. Mas quando acontece algo conosco e identificamos que aquilo que aconteceu teve uma participação da nossa conduta, das nossas escolhas. Fiquemos atentos, podemos estar diante de uma causa atual. Aliás, as causas anteriores fomos nós que escolhemos também. Quando nós falamos assim, que um problema que estamos vivendo agora é decorrente de uma vida anterior, o que significa isso? Que lá naquela vida anterior escolhemos o mal, agimos mal, usamos mal o liberalismo. E na verdade, nós moldamos o nosso destino. A nossa vida hoje é uma somatória das escolhas do ontem e das escolhas do hoje, mas quem escolheu fomos nós, não foi ninguém que escolheu por nós. Então, funciona assim, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Assim, tudo o que nós semeamos lá atrás, vem agora a colheita. O resultado do nosso livre-arbítrio de ontem, nós colhemos hoje. E o resultado do nosso livre-arbítrio de hoje,
Podemos colher hoje também, ou amanhã. Percebem? Mas uma coisa é certa, nós sempre colhemos o que plantamos. Não vamos colher o que o outro plantou, isso não existe. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Vejamos aqui que Dona Laura está ensinando a netinha a se animar, não é? Digamos que ele viesse, digamos que seu noivo também desencarnasse. Não seria mais duro o sofrimento? Quer dizer, se ela ficasse ali num processo de obsessão, forçando a desencarnação do noivo, não seria muito prejudicial? Então, a Dona Laura está ensinando a neta o desapego. Dona Laura está ensinando aqui, que coloquemos primeiro a máscara de oxigênio em nós mesmos. Pois, como que vamos salvar alguém que amamos se estamos em desequilíbrio? Como? Então, o primeiro passo é buscar o nosso equilíbrio, buscar a nossa elevação espiritual e depois ajudamos aos que amamos. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. — De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: — Do Rio de Janeiro. — Mas não deve chorar assim, objetei. — Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com os seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Aqui está voltando ao outro tema de novo. Lembram quando aquela senhora foi lá conversar com o Clarencio? O André Luiz estava do lado dela e ela pedia para ser o anjo guardião dos filhos? E aí o Clarencio diz para ela: mas minha irmã, você está aqui há mais de 6 anos e não se deu bem em nenhum ambiente de trabalho? Você tem pouquíssimos bônus horas? Como é que você vai ajudar os filhos se você não está preparada? Então, o que está dizendo Dona Laura? Está explicando isso para a netinha. Ela precisa se ajudar. Aqui André Luiz está falando dele mesmo. Passou 8 anos no umbral, difícil, né? E ela já veio direto para a casa da avó, não é? E aqui vamos tentar esclarecer uma dúvida: todos que desencarnam na Terra irão para a colônia Nosso Lar? Não. Nós temos centenas de colônias espirituais. Cada região tem suas colônias espirituais. Nosso Lar é uma colônia que está próxima da cidade do Rio de Janeiro, mas tem várias, centenas de outras. Não tem só uma colônia espiritual no Brasil, não. Nos países também tem centenas, milhares, tem colônias milenares. Existe uma diversidade imensa, é uma civilização, é uma sociedade. Gente, a vida não cessa, a vida não dá saltos, é uma escada. Assim perguntamos: e como sabemos para onde vamos? Depende dos nossos vínculos espirituais, depende dos nossos vínculos da nossa família espiritual, de onde viemos, das nossas vinculações, é isso. O que determina para onde vamos voltar, são os seus vínculos espirituais. E claro, a evolução. É claro que a evolução está diretamente ligada ao nosso destino. Mas iremos para uma região, seja ela inferior ou superior, próxima de onde estão nossos vínculos espirituais, correto? Então, se os seus vínculos espirituais estão na Índia, para onde você vai? Não é? Entende? Porque as famílias espirituais estão sempre próximas. Estão sempre, sempre próximas. Ela pareceu reanimar-se falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira.
Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Aqui, Heloísa está se sentindo culpada. Porque na cabeça dela, ela é responsável pela mãezinha ter contraído a tuberculose e também se sentindo responsável pelo sofrimento do noivo. Então, cada um tem suas questões, cada um tem suas experiências que precisam passar, correto? O que Dona Laura está dizendo? Olha, cuidado, netinha, nós sempre temos a tendência de imaginar que o nosso sofrimento é maior. Não é bem assim. Tem criaturas que estão enfrentando dores muito maiores do que as nossas, muito maiores. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto vendo-te o corpo reduzido a frangalhos. Mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Aqui Dona Laura quer dizer que a vida espiritual é o país da verdade. Aqui é que André Luiz está ouvindo uma história que ele acha que é as mentiras da Terra. Muito curioso, não tem mais as convenções da Terra. Está ouvindo é um aprendizado para ele olham para o nosso perispírito e sabem verdadeiramente que uma história é do não tem roupa, mas aquela lição é para nós mesmos. Título, não tem pose, na verdade, não tem esconderijo. Ele está aprendendo tudo o que está acontecendo da verdade. Cada circunstância em que ele está vivendo, cada fato que agora a Dona Laura vai ter que abrir os olhos da neta para que ela saia da ilusão que estava sendo preparado para então, o que Dona Laura diz assim, e acredita sinceramente nessa impressão. Luiz terá que usar todos Dona esses Laura estava visitando sua neta e observando o noivo dela, muito interessante. E nós achamos que estamos vivendo aqui que nós podemos aprender com a experiência do outro, que não precisamos aprender apenas cometendo erros, estamos podemos aprender com a experiência, descobrir o que nós podemos olhar para o lado e enxergar, realidade está tudo muito ficar claro, atento ao que os outros estão vivendo e tirar uma lição da experiência alheia. A única pessoa que a gente engana na maioria das vezes, começamos a julgar as experiências então, dos outros Laura e com vai muita dizer frequência agora, repetimos o mesmo erro. Ela observou o noivo da neta, onde ele ia, o que ele estava pensando, amor o que ele estava fazendo, não é para qualquer os planos dele, humana. Os sentimentos, conserva, as intenções, não tem como esconder, não tem, percebe? Muitas vezes, perante a espiritualidade, nossa vida é um livro aberto, isso é o que ela está dizendo. Em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou. Não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Dona Laura aqui está dizendo para a neta que ele vai procurar uma outra companheira, que vai procurar uma outra moça, claro. Ele não é um espírito de alta envergadura, o amor dele é um amor que está se aprimorando, não é um amor puro ainda, e isso é natural, ele não vai ficar nessa encarnação toda sozinho. Não sabemos o que tem na programação dele se ele vai receber filhos e vai constituir um lar, quais os compromissos que ele tem. Assim o que acontece, ele vai procurar uma outra companheira. Por que a netinha dela estava imaginando o quê? Que o noivo ficaria celibatário e viver o resto da vida pensando na união dos dois e aguardando daí décadas e décadas até desencarnar para os dois se encontrarem. Ou seja, qual é o problema da netinha? Ela estava com uma expectativa muito alta. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota. Quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa.
Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Que pérola é essa frase! É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias, ou seja, todo ser humano possui necessidades básicas, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de afeto, necessidades sociais, necessidades de reconhecimento, de organização, e nós precisamos considerar as necessidades alheias, não só as nossas. Ela amava muito o noivo, mas ele não vai dar um salto evolutivo a ponto de ficar aqui encarnado num celibato até o final da encarnação dele. Seria exigir muito do moço, seria pedir muito a ele desconsiderar a sua evolução, as necessidades dele, as fragilidades dele. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um, e o que é descoberta de si mesmo? Autoconhecimento. E autoconhecimento é o que? Nós conhecermos quais são nossas necessidades, conhecermos quais são nossas necessidades, conhecermos quais são nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. A descoberta de si mesmo é um prêmio, é um troféu que a pessoa recebe pelo esforço que ela faz de autoconhecimento. Olha a sabedoria da Dona Laura, porque o que ela já está visualizando. A netinha se recuperar, sair dessa revolta, desse ciúme, desse egoísmo, e mais tarde quando visitar o noivo, vai sentir saudade, vai querer conversar, e ele estando na companhia de alguém que é amiga dela, essa amiga não vai se aborrecer desse egoísmo espiritual. Que sabedoria! Isso aqui é um tesouro. Minha filha, é melhor ter uma amiga cuidando dele, do que ter alguém que você nem conhece, ou ter alguém que é uma inimiga tua, não é? Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Que terra inculta é essa? Que jardim é esse mal cuidado? O nosso milenário egoísmo. O nosso egoísmo que já dura 10, 15, 20 mil anos. Da nossa remitente vaidade humana. Egoísmo e vaidade. Esse é um terreno difícil. Todos nós temos esse terreno dentro de nós. Essa terra inculta, essa terra não cultivada, que é o quê? O nosso lado egoísta, o nosso lado possessivo, o nosso lado vaidoso, que quer controlar as pessoas, que quer possuir as pessoas, que quer dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, queremos que as pessoas sigam exatamente o que desejamos, queremos prender as pessoas numa gaiola. E por que somos assim? Por causa de milênios de evolução nas faixas primitivas da natureza. É a nossa carga animal, primitiva, fruto de centenas de milhares de anos de evolução nessas faixas. É a nossa herança evolutiva, e com o tempo nós vamos superando, e isso chama-se evolução. Aqui temos uma pérola. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração, demasiadamente, nas teias do amor próprio. Vejam o que ela está dizendo. Por quê? Porque amor próprio equilibrado, todos nós precisamos ter, mas amor equilibrado. Mas, aqui ela aprendeu demasiado, então a palavra mágica aqui é demasiado, exagero. Exagero de amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Tudo na vida é uma questão de tempo e serenidade, porque as coisas não acontecem no momento que queremos, as coisas não acontecem na velocidade que queremos, as coisas acontecem no ritmo da vida.
E nós precisamos ter serenidade para aceitar isso e para lidar com isso. Precisamos ter muita serenidade. E o sentimento de culpa, posse, domínio, nós espíritas também teremos esse tipo de reações quando despertarmos na pátria espiritual? Isso não tem nada a ver se somos espíritas, católico ou evangélico, isso tem a ver com a nossa intimidade, com nosso grau de religiosidade, de espiritualidade, com nosso grau de espiritualização, não tem a ver com o fato de sermos espíritas, não. Aliás, Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, se o fato de ser espírita é uma garantia que vamos chegar bem no mundo espiritual? Quem dera! A garantia de que a pessoa vai chegar bem no mundo espiritual, é o que ela está fazendo dentro dela. Considerações finais. A religião que nós professamos não é garantia da nossa evolução espiritual. Tem bons espíritas e tem maus espíritas, tem espíritas que aproveitam a bênção da doutrina espírita e tem espíritas que não aproveitam nada, e o que precisamos fazer? Precisamos construir a nossa espiritualidade, construir a nossa intimidade, a nossa evolução espiritual, a sua religião não é garantia de nada, precisamos entender isso. Tudo na vida é evolução. Primeiro começamos com o egoísmo bruto, com o tempo o egoísmo fica mediano, com o tempo o egoísmo fica sutil, daqui a pouco o egoísmo evolui. Evolução é isso. E aqui na Terra tem gente em todos os níveis, tem pessoas em todos os degraus da evolução. Tem gente que está ainda com o egoísmo e o apego bruto, tem outros que já estão com o egoísmo e o apego mediano, tem outros que já estão com o egoísmo e o apego sutil. Tem outros que já estão sem egoísmo e sem apego, mas são raríssimos, mas tem. Isso é a escada da evolução. Tem uns que estão nos primeiros degraus, tem outros que já estão nos últimos degraus da evolução. Não podemos imaginar que todo mundo é igual. Esse é o nosso ego. Olhamos para as pessoas e achamos que todo mundo está no mesmo nível evolutivo, mas não estamos. Existem seres que estão no nível primitivo, tem outros que já estão no nível mais equilibrado, tem outros que já estão no nível mais evoluído, tem gente em todos os níveis de espiritualidade. Não podemos ser ingênuos, acharmos que todo mundo é igual, só porque é ser humano, está tudo no mesmo nível evolutivo. Cada um está em um degrau e isso é sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria. Esse olhar espiritual. Precisamos olhar para as criaturas e entender que cada um está num degrau evolutivo. Uns mais egoístas, outros menos egoístas. Uns mais vaidosos, outros menos vaidosos. Uma coisa é certa. Se estamos encarnados, anjos nós não somos. Nós estamos mais para primatas sem pelo do que para anjos sem asa. Nós somos muito mais perto dos primatas, dos seres primitivos, do que dos anjos. Por isso, precisamos ir com calma. Evolução é uma longa escada. Vamos subindo devagarzinho. E cada um tem a sua história. Um tem um defeito, o outro tem outro. Um tem um defeito, o outro tem uma virtude. E um compensa o outro. Então, cada um tem seus defeitos e suas virtudes. Todo mundo está subindo o degrau. Tem uma frase do Chico que é maravilhosa. Ele dizia assim: não espere das pessoas demonstrações de angelitude. É demais querer que as pessoas tenham comportamento angélico aqui na Terra, não tem jeito. Mas, aí perguntamos. O mundo espiritual, ou seja, a vida espiritual só existe no Espiritismo? O mundo espiritual não é a propriedade do Espiritismo, não. O mundo espiritual é o mesmo para todos. Quando desencarnarmos, não interessa se somos evangélicos, católicos, muçulmanos, judeus, vamos para o mundo espiritual. O mundo espiritual é a criação de Deus, não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo explica melhor, investiga melhor. O mundo espiritual é uma realidade. A escala espírita é um fenômeno da criação divina.